Hello guys, how are you? Como vocês estão? Hoje eu estou toda piuqueira com os meus tic-tacs, meu colar, minha choker e o meu brinquinho que eu ganhei deles. Chique. E aí, gente, eu me montei toda pra vir conversar com vocês um pouquinho sobre aprender uma nova língua. Muitas pessoas acreditam que para você buscar sobre como aprender uma nova língua, vai ou começa apenas a partir do momento em que você não está aprendendo nada. Então você busca como eu aprendo uma nova língua, como eu pratico uma nova língua, até o momento que você adentra em uma escola de idiomas ou você vai para um intercâmbio e aí você meio que deixa de descaso. Porém, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre como aprimorar o nosso inglês. Por quê? Assim, eu vou falar do inglês porque eu tô fazendo vídeos de inglês, mas assim, é qualquer língua que não seja a nossa língua materna. E qual é o intuito de aprimorar uma língua que a gente está aprendendo? Vamos dizer assim, todo mundo sabe falar português. Então, a gente sabe o que a gente aprende em casa com os nossos pais, a gente sabe o que a gente está aprendendo na escola. Porém, como que a gente vai aprimorar o português? Buscando novas fontes de informação. Fazer leitura do dicionário, ler livros, assistir novelas. Então, você vai pesquisar, você vai buscar mais sobre a língua que a gente está aprendendo. No caso, o português. E a mesma coisa vale, gente, para outro idioma. Então, por exemplo, existem dois tipos de seres humanos. O primeiro ser humano é aquele que está aprendendo português na escola e tudo bem, eu sei falar português, é isso que eu quero, ok? E o segundo ser humano, que é aquele que está aprendendo português na escola, mas quer aprender mais. Então, ele vai buscar de alguma maneira aprender, aprimorar. Então, fazer leituras de livros, ir grifando palavras desconhecidas, buscando no dicionário. E isso vale também para a segunda língua. Então, muitas vezes, o que acontece? A gente começa a estudar numa escola de idiomas ou em intercâmbio e a gente vai aprendendo e vai deixando aquilo para trás. Só que a gente não tenta aprimorar o que a gente está aprendendo. A gente fica ali no básico, no simples, e a gente espera adquirir uma fluência muito natural. Só que assim como no português, a gente adquire uma fluência quando a gente conversa, quando a gente escuta, quando a gente busca, quando a gente pratica. Então, eu resolvi trazer esse vídeo com algumas dicas de como aprimorar a segunda língua que vocês estão aprendendo ou que vocês gostariam de aprender. Então, para quem não sabe, eu faço aula de francês. Então, uma das línguas que eu estou aprimorando além do meu inglês é o francês. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas geral, então que vale para qualquer língua que vocês estejam aprendendo. Não necessariamente só a segunda ou terceira ou quarta ou quinta língua, mas também para a língua materna, para o português. Coisa mais fácil, a primeira dica que eu vou dar para vocês é um óbvio também, mas é trocar as configurações dos aparelhos, então do celular, do notebook, vocês vão colocar para a língua que vocês estão estudando e que vocês gostariam de aprimorar. Por quê? Conforme você vai tendo contato com a língua todo dia, você vai aprimorando. Então, por exemplo, as horas em inglês. A gente sabe que a gente usa AM, PM. Então, eu troquei para o meu celular e eu funciono no horário em inglês. Informações, por exemplo, quando você vai clicar em algum lugar no seu celular, aparece cancel, are you sure? Aparecem perguntas que são perguntas chaves, que depois de um momento que você aprendeu o que significa elas, fica muito simples para você usar no seu dia a dia. Então, essa é a dica mais fácil, mais óbvia que você precisa fazer. Então, de todas as dicas do vídeo, essa é a primeira que você tem que fazer e você pode pausar agora para fazer essa troca. A partir do momento que você fizer essa troca,
Vai ser um pouco estranho, óbvio. Porém, depois disso, gente, vocês vão ver que é muito fácil. O que acontece? Você já está acostumado com o seu celular, ou seu notebook, enfim. E aí você já sabe que para ir para tal lugar você vai fazer isso, isso e isso. Então, basicamente, você já tem a tradução e agora você vai ver em inglês ou em francês, espanhol, aquilo que você via antes no seu celular. Então é super simples, super fazível, super realizável. E aí, esse é o primeiro passo para você improve your learning skills, ok? A segunda dica, gente, é assistir séries e filmes na língua desejada. Então, o que acontece? A gente precisa parar para pensar no seguinte ponto. Eu quero aprimorar a língua que eu estou aprendendo. Para aprimorar, eu preciso de sacrifícios. Então, eu posso sim assistir séries e filmes novos em uma língua que eu desconheço ou que eu conheço e estou só aprimorando. Ou eu posso assistir novamente séries e filmes que eu já havia assistido em português, só que agora nessa língua que eu estou aprimorando. Por quê? Assim você vai tendo um aprendizado para o nosso cérebro, que é o áudio. Ai, gente, troquei. Que é a imagem com o áudio. E aí o que acontece? Quando a gente vai fazendo isso, o nosso cérebro vai percebendo que ele vai ter que dar um jeito de receber essa informação, ele vai ter que entender essa informação, porque a gente não vai parar de jogar isso para ele. E aí o que acontece? Simplesmente no início você vai ficar perdido. Porque se você assiste um filme que você desconhece total o que está sendo falado em inglês ou na outra língua, você vai ficar perdidíssimo. Por exemplo, um filme de policial ou um filme de médico. Mas é assim. Esse é o sacrifício que você vai ter que ter no início até seu cérebro acostumar. E a partir daí, gente, é só sucesso. Você não vai conseguir mais assistir em outra língua a não ser na língua que você está aprendendo. Uma outra dica é busque séries originais na língua que você quer aprender. Então, eu fiz isso com o francês e também com o espanhol. Eu assisto filmes e séries que têm o áudio que foram gravadas e que os atores gravaram com vozes francesas, com a linguagem francesa ou com a linguagem espanhola. Assim, facilita muito mais o contexto, o engajamento, é super diferente. Então, essa é uma dica muito legal para quem é meio cri-cri, assim, de assistir coisas novas e em outras línguas, tem dificuldades e tal. Então, isso é uma coisa que eu faço. Eu gosto de pesquisar. Eu sou legitimamente uma professora, né? Eu vivo pesquisando coisas. E isso facilita principalmente o engajamento, porque depois que você já pesquisou sobre a série, já sabe onde vai ser, onde vai se passar a série, qual língua que fala, os atores, se eles falam essa língua mesmo, se eles aprenderam pra fazer o filme, a série, você vai ver que é totalmente diferente, tá? Então eu acho que vocês vão sim gostar. A terceira dica agora, na verdade eu já dei uma terceira dica antes, né? Mas essa daqui é a terceira dica oficial. O que acontece? Busque coisas que façam sentido pra você. Então eu falei antes que é uma coisa meio complicada, meio difícil a ser feita, assistir séries e filmes em outra língua. Principalmente se você tem o desconhecimento de determinada área. Então, por exemplo, se você é professor, é legal você assistir filmes e séries que têm embasamento nessa área. Então você não vai ficar perdido também no português. Você vai estar sendo levado pelas imagens, pelo acontecimento e pelo seu background, pelo que você já tem no seu histórico. Se você é médico, você deve dar preferência para assistir filmes e séries que abordam ou que tenham temas médicos. Assim você já tem um background e você só vai receber informações novas de pronúncias, de significados. Mas o que você está vendo ali na imagem não vai exercer tanto sacrifício, então vai facilitar. Essa é a terceira dica oficial e é a que mais faz sentido no momento de assistir e permanecer assistindo, porque muitas vezes a gente consegue chegar até assistir o primeiro, segundo, terceiro episódio de uma série em outra língua, mas aí você fica perdido,
porque isso não condiz com a sua realidade. E aí você acaba ficando mais cansado, mais exausto do que realmente seria o ideal para você aprender, sabe? Então acaba ficando uma coisa desgastante. E com isso, com toda certeza, você vai deixar de assistir séries e filmes nessa segunda língua e voltar para o português, né? E a gente não quer isso, então você precisa buscar sim coisas que façam sentido para sua vida, para o seu dia a dia, coisas que você tem contato, ok? Resumindo tudo que eu falei, o primeiro ponto é trocar todos os seus eletrônicos para a língua que você está aprimorando ou que você está aprendendo. Segundo ponto é assistir filmes e séries na língua que você está aprendendo, que você está aprimorando. Terceiro ponto é busque coisas que façam sentido para você, que tem a ver com a sua realidade e que vão te ajudar sim a aprimorar a língua de determinada maneira simples e que vá fazer uma diferença no seu dia a dia. Esses foram os pontos que eu trabalhei hoje com vocês e eu acho que tem muito mais para ser falado nesse assunto. Se vocês quiserem mais dicas dessa maneira, vocês podem deixar aqui nos comentários, mandem para os amiguinhos, para todo mundo que está aprendendo uma nova língua e que vocês acham que podem sim se beneficiar com essas dicas que eu acabei de dar.